Boa tarde, pessoal. Começa as nossas aulas gravadas dessa quinta-feira, dia 27, né? É uma semana que estamos nas avaliações parciais do segundo trimestre, sim. Hoje é a nossa avaliação de ciências. Ela já foi postada no Google Forms e você tem até 48 horas para enviar as respostas dessa avaliação. As avaliações estão tranquilas, né? Foram todas elaboradas com os conteúdos que nós já estudamos até aqui. Então tá elaborado de uma forma que você consiga responder sozinho, né? Sem ter que consultar nem nada, fazer com bastante tranquilidade, né? E hoje nós vamos começar com o nosso conteúdo de matemática. O conteúdo de hoje não é um conteúdo que vai cair na avaliação parcial, tá? Então fique tranquilo, porque as orientações sobre as avaliações já foi postada na semana anterior e nas aulas de segunda e terça nós comentamos sobre as possíveis questões dessa avaliação, né? O direcionamento do que você vai estudar, tá? Nós vamos encerrar, não hoje, né? Mas eu acredito que até a próxima semana, o conteúdo do volume 1 de matemática. Como eu falei para vocês, é um volume muito grande, mas conseguimos trabalhar com êxito. E se você ficou com alguma dúvida, com alguma coisa que passou despercebido, né? Tem o nosso canal, que você pode falar diretamente comigo no Educare, ou também você pode comentar suas dúvidas na live, tá? Aí fica a seu critério, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro didático da página 181 até a página 184, né? A comparação de fração e a reta numérica. Como que nós conseguimos visualizar isso aí? Temos até um exemplo bem clássico lá na página 181, que você pode visualizar aí no seu material, né? Essa questão da reta, importante você visualizar. Vamos lá. Até agora você comparou frações utilizando desenhos ou quadros de equivalência, né? Que tal representar as frações na reta numérica e compará-las? Qual fração é maior? Que está em destaque, né? 7/8 ou 3/4. Nós vamos verificar aqui agora. Vamos representar as duas frações na reta numérica. Importante representar, tá? As frações. Importante representar. Então, elas estão representadas, né? 3/4 e ao lado 7/8. Observe que 7/8 está à direita de 3/4. Logo, 7/8 é maior do que 3/4, tá? Isso aqui é uma comparação, nós temos a reta e podemos representar na reta. E aí, pessoal, diante dessas informações aqui, nós vamos fazer atividades do antes de seguir falando sobre esse assunto. Considere a reta numérica a seguir, represente cada uma das frações na reta numérica. Registre as frações representadas em ordem crescente. Lembrando aí que a ordem crescente é do menor para o maior. É a ordem crescente, tá? E depois você vai registrar as frações representadas em ordem crescente. Primeiro você vai representar elas, né? Na reta. E depois você vai representá-las aqui na opção B. Lembrando que nós temos a reta aí do início do comentário do assunto, já mostrando como que você vai representar na reta, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. E hoje também, pessoal, nós temos as situações, problemas, para a gente conseguir visualizar essas coisas da fração, né? Que nós vamos ter que fazer vários exercícios para representar as frações e isso entrar completamente de vez na nossa cabeça, tá bom? Tem uma situação, problema aqui, que é falando dos alunos, né, do 5º ano. Vamos lá. Nessa situação você vai trabalhar um pouco mais com as frações. Em algumas situações, problema. Você poderá fazer o uso dos recursos, tais como comparar, calcular, simplificar e representar. Lembrando que essas situações nós já vimos no capítulo, tá? Todas essas aqui que eu citei. Vamos ver o exemplo.
Em uma turma do 5º ano, 2/3 dos alunos são meninas, sabendo que essa turma tem 18 alunos. Então, nesse exemplo aqui já foi dado o valor total das pessoas aí. Quantas são meninas e quantos são meninos? Como 2/3 dos alunos são meninas, pode-se representar a turma do 5º ano da seguinte forma. O desenhozinho aqui, ó, são, 2/3. E aí você vai representar aí. Dessa representação, 1/3 dos alunos são meninos. Além disso, são 3 partes correspondendo todos os alunos do 5º ano, né? Não esqueça disso. Como todas as partes são iguais, para determinar o valor de cada uma, deve-se efetuar a divisão, 18 por 3, tá? Obter-se então o número de meninos e meninas. Uma parte, que são 6 alunos, corresponde aos meninos e 12 alunos corresponde às meninas. Portanto, essa turma do 5º ano há 6 meninos e 12 meninas. Esse aqui é a primeira situação, problema, e tá te mostrando aqui como fazer. A segunda também vem te pedindo para você representar mesmo através de desenhos. Na aula passada nós falamos sobre isso, tá? Quando você vai falar de fração, principalmente em situação problema, é importante você representar ela. Vinícius ganhou em seu aniversário várias bolinhas de gude. No primeiro dia de brincadeira, ele perdeu 12, que corresponde a 3/5 do que ele tinha, do total que havia ganhado. Quantas bolinhas de gude Vinícius ganhou? Para resolver essa questão aqui, você precisa representar o total de bolinhas destacadas e bolinhas perdidas. Vamos observar o desenho aí. Bolinhas de gude perdidas, que está colorido de vermelho, e o total de bolinhas de gude. Relembrando aqui que a gente está pegando as informações da fração que foi dada. Nele tem-se 5 partes representando o total de bolinhas de gude que Vinícius ganhou. Isso é importante você saber identificar na situação problema. Dessas 3 partes destacadas, para representar a quantidade do que foi perdida. Sabe-se que Vinícius perdeu 12 bolinhas, correspondentes a 3/5 no total, que está destacando aí na parte da figura anterior. Logo, cada parte de representação equivale a 4 bolinhas. Então, nós vamos observar aí como que foi feito, né? Se 1/5 do total de bolinhas equivale a 4 bolinhas, então 5 sobre 5 equivalem a 20 bolinhas. Portanto, Vinícius ganhou 20 bolinhas de gude. Relembrando que situações e problemas você precisa calcular, representar e simplificar as frações, tá? Sem esses passos você vai se confundir nos problemas. E aí nós temos aqui a atividade do antes de seguir, né? Para entender e sintetizar esse aprendizado aqui das situações e problemas que já foi colocado para você. Tivemos 2 te mostrando como é que pode ser feito, e agora você vai fazer essas opções aí do antes de seguir da página 184, começando na 183, tá? E fazer essas situações problemas, tá? Pessoal, foi falado na live de terça-feira que essa semana eu não vou cobrar os para-casas, então a maioria dos para-casas vão ficar para a próxima semana, porque é uma semana de prova. Então na segunda-feira nós vamos encerrar com a nossa avaliação de matemática, e aí você pode terminar de forma tranquila, né, os deveres para a próxima semana. Mas o importante é você não deixar de fazer ou deixar a sua atividade ficar acumulada, porque isso vai te gerar outros problemas. E quando nós conseguimos visualizar o que está pedindo na disciplina ali, e quando você faz o exercício, o benefício é para você, porque aí você faz o exercício, memoriza como fazer e não tem dúvidas mais. Se você é um aluno que não faz isso, você vai ficar cheio de dúvidas e você nunca vai conseguir consolidar aquele assunto ali no seu aprendizado, tá? Conte comigo, estaremos juntos aí. Essa semana também nós temos uma aula do sábado letivo, tá? É uma live também, correspondendo ao horário de terça-feira. Então nós vamos estar juntos essa semana aí, mais 2 dias ao vivo, tá certo, pessoal? Até a nossa próxima aula.
Nosso conteúdo de português dessa quinta-feira vai abordar o seguinte, né? A nossa parte da gramática aí no nosso livro didático, falando sobre o uso dos porquês. Começamos a tratar esse assunto na nossa live, mas tem gente que infelizmente não consegue acessar. Então eu vou falar rapidamente aqui, relembrando esse assunto da live de terça-feira, tá? Nós temos aí, na gramática, 4 porquês. A pronúncia é a mesma, né? Mas a forma de escrever, ela vai ser diferente. E você precisa de entender como que nós vamos usar cada porquê, né? E por que se usa também, né? Pessoal, vamos lá. Usamos o porquê junto, sem acento nenhum, nas frases quando queremos dar uma explicação de algo. O porquê separado e sem acento no início de frases interrogativas. O porquê separado e com acento no final das frases interrogativas ou sozinho na frase. E o porquê junto com acento, substantivo, que ele significa o motivo, a razão. Nesse caso, ele sempre vem antecedido de um artigo, de um pronome, de um numeral ou de um adjetivo, tá? Está aí no seu livro didático na página 165. Tem atividades a partir da página 166 falando sobre esse assunto, tá? Se você não fez, é hora de fazer, tá? Nós vamos trabalhar hoje da página 163 até a página 169 com essa parte de gramática e vamos ter um texto aí também na aula de hoje que você vai ler e vai interpretar e conhecer coisas diferentes aí, tá certo? Então essas duas páginas, 63, 64 e uma partezinha da 65, são atividades sobre o uso do porquê, do porquês, afinal. Usamos o tempo todo, mas da forma certa que precisa ser usado, tá? Quando você terminar, faça frases para treinar, tá? Porque a pronúncia é a mesma, não tem diferença na pronúncia. Beleza, pessoal? Então faça esse exercício aí para memorização. E se possível, faça frases também, né? E aí, na nossa página 165, antes de ler lá, vem nos dando uma informação muito interessante do próximo texto, né? Certamente você já deve ter folheado um jornal impresso. Às vezes hoje em dia é raro, mas existe ainda, tá, gente? Sabe que a partir da leitura conseguimos obter vários tipos de informações, né? E você já parou para pensar como que é feito um jornal impresso? Você sabe como que ele é feito? Pois é, se não sabe, é hora de aprender por meio de um infográfico, que nós vamos ver aí na nossa página 166, com esse texto explicando como que é feito um jornal impresso. O texto 2, tá? Leia o passo a passo, muito interessante, tá? Se você não sabe, é hora de descobrir, tá? Porque nesse capítulo nós estamos trabalhando sobre reportagem, é o nosso gênero textual. Então, até o final do capítulo, quando nós vamos fechar o capítulo 4, 5, nós vamos conseguir identificar coisas interessantes desse gênero textual, tá? Depois que você leu o texto lindamente, nós vamos fazer as duas atividades que correspondem ao texto, que é o por dentro do texto e o por dentro do gênero. Pessoal, é muito importante que você faça. São questões dissertativas, né? Questões abertas aí que o quinto ano ama fazer, né? Então você vai fazer e você vai ver coisas como o que significa diagramar um jornal, você vai aprender a ler no texto. Vai citar estratégias usadas para que o jornal possa estabelecer as notícias, né? Qual que é o assunto daquele texto? Então é muito importante que você faça, né? Como que são as folhas do jornal impresso. E depois, quando você vem para dentro do gênero, você consegue entender e compreender coisas relacionadas ao gênero daquele texto. Qual que é a sua função? Inclusive, eu já vou te adiantar aqui o que significa um infográfico. Como o próprio nome diz, info, que é igual informação, mais gráfico, que é igual representação visual, imagem ou desenho. É uma representação visual e dinâmica que explica como algo é ou como algo funciona, tá?
Então essa questão do infográfico aí é a forma que o jornal é apresentado para as pessoas, tá? Então, muito interessante a gente conhecer esse gênero textual. Viu só como que é interessante fazer as atividades e ler os textos proporcionados no seu material didático? Você vai aprender coisas valiosas. Inclusive, pessoal, os infográficos eles vão ser utilizados em jornais, revistas, sites, mapas, manuais e outras coisas também, tá? Então faça sua atividade aí, não deixe acumular. Relembrando, a gente está na semana de provas parciais e eu vou cobrar esses para casas e deveres na próxima semana. Mas não deixe de acumular, né, pessoal? Você consegue fazer uma prova no mesmo dia e fazer também suas atividades. Eu confio na sua capacidade, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui no nosso conteúdo de português. Sempre que possível, treine o uso dos porquês. Até a nossa próxima aula. Olá, pessoal! Começa o nosso conteúdo de ciências dessa quinta-feira para fechar as aulas gravadas. E eu vou falar com você, viu? Uma boa notícia, nós vamos começar hoje o volume 2 de ciências. Livro novo é como se fosse uma nova etapa que se inicia pra gente, né? O seu livro tá aí com cheirinho de novo, igual o meu, né? Estamos felizes. Calma, se você ainda não buscou seu material didático, por favor, galerinha, não se atrase. Vai lá. Marca um horário, passa lá, você não vai levar nem 10 minutos para buscar o seu material didático, sim, porque não tem nenhum movimento na escola, né? Vai de máscara, leva o seu álcool em gel e busca o seu material lindamente, não deixe para a última hora, porque nós não vamos dar um prazo para você ir ficar o resto do ano para buscar o seu material didático, tá bom? Nós já vamos começar firme e forte aqui, porque o quinto ano é assim. Quinto ano, nós não deixamos as coisas para lá, nós seguimos em frente e de forma bem interessante, com força que o quinto ano tem, e nós vamos continuar aqui. Gente, eu estou vendo o meu cabelo branco aqui, tá? Mas não leve em consideração, é a idade chegando. Pessoal, nós já falamos sobre 4 sistemas muito importantes do corpo humano e conseguimos entender que o corpo humano funciona de forma individual, mas também de forma integrada. Inclusive hoje mesmo, você está aí fazendo a sua avaliação de ciências, né? Que caiu questões sobre alimentação, mas também caiu aí 2 questõezinhas sobre o nosso sistema nervoso. Conseguimos ver o nosso sistema nervoso, o sistema digestório, o endócrino e o sistema excretor. Já conseguimos entender essas partes do corpo humano. Só que não para por aí, pessoal. O volume 2 vem te apresentando logo assim, ó, no início aí do volume 5, do capítulo 5, te mostrando sobre o sistema respiratório, tá? E nós vamos ver também o circulatório. Mas nesse primeiro momento nós vamos falar um pouco sobre o sistema respiratório, que tá lá na página 2 e na página 7 do seu material novo didático, tá? E nós vamos fazer também a atividade do Aprendendo Mais. Então vamos às pequenas discussões aqui desse capítulo. Correr, jogar bola, dançar, pular, correr, nadar. Ao fazer essas atividades, seu corpo precisa de bastante energia. Você já descobriu que a energia que precisamos vem dos nutrientes presentes dos alimentos. Ponto, já sabemos disso no momento que nós estudamos sobre como que os nutrientes vai ser distribuído para o corpo e como que as vitaminas e tudo. Você já está sabendo de tudo da parte de alimentação saudável. Os alimentos são digeridos e os nutrientes são distribuídos pelo corpo através do sangue. Já está sabendo disso aí. Mas o que mantém o sangue circulando em cada parte do corpo? O que é necessário para que os nutrientes liberem energia? Quais órgãos participam dessas funções? Quais cuidados devemos tomar para que a saúde desses órgãos seja favorecida? E sobre esse assunto que nós vamos estudar nesse capítulo, tá? Respire fundo, cuide do seu coração e vamos lá! A respiração, sim, ela está presente conosco desde o momento que nascemos, do nosso nascimento ali, quando a gente era um bebezinho. Gente, eu já fui um bebezinho de 42 centímetros, tá? Pois é,
desde aquela época que eu venho respirando, todos os dias, sem falhar nenhum. Que bom, né? Então, beleza. Mas por que respiramos? Vamos entender. Aqui eu vou destacar as partes importantes, mas você já sabe como que funciona. Você vai ler todo o texto, não deixe de ler, tá? Não venha só atrás das partes importantes, é importante a leitura por completo. As células que formam o corpo humano precisam de energia para funcionar. A energia vem dos nutrientes originados nos alimentos, que passa pelo processo da digestão. Nós já sabemos do sistema digestório aí, já está tudo tranquilo na nossa cabeça. Os nutrientes são levados pelo sangue do interior do sistema digestório até a cada célula. Chegando lá, a energia é liberada quando os nutrientes se combinam com o oxigênio do ar. Assim, para que aquele corpo tenha energia, são necessários dois materiais: nutrientes e oxigênio. Não esqueça dessas palavras, tá? Por isso, é necessário que o sistema digestório e respiratório trabalhem juntos, pois o primeiro fornece nutrientes e o segundo vai disponibilizar o oxigênio. Tem até um esqueminha aí. Nutrientes mais oxigênio igual a gás carbônico mais água mais energia. A produção de energia no corpo humano pode ser resumida no esquema anterior, que você viu aí, que é lido assim: nutrientes e oxigênio se combinam originando gás carbônico e água com a liberação de energia. Isso aí a gente precisa para estar vivo, tá? E aí, galera, vamos continuar lendo esses dois parágrafos aí da página 4, tá? Que é importante a leitura. E na página 5, vem explicando qual que é a função do sistema respiratório. A função dele vai ser captar oxigênio do ar e pulsar o gás carbônico produzido nas células. Quando o ar chega nos pulmões, o oxigênio presente nele passa para o sangue e o gás carbônico que estava no sangue passa para o ar. Olha só a trabalheira disso. Então, esse ar com gás carbônico sai do corpo. Auxiliando o ar, a entrada e saída do corpo, ocorre a participação de um músculo chamado diafragma. Eu uso muito o meu por trabalhar falando o tempo todo. E agora que eu estou dando aulas remotas, eu descobri que sentado, da forma que eu estou fazendo, não é favorável ao diafragma. Mas nós vamos resolver isso em breve, tá? Pessoal, aqui nós temos a representação do sistema respiratório humano, tá bom? Os órgãos e as cores é de forma artificial, você já sabe disso. Mas é só para fazer um esquema para você entender o que está acontecendo, quais são os órgãos que representam o sistema respiratório e onde que está cada um deles. Todo ser humano tem isso aí, tá, pessoal? Por isso, galerinha, que quando tem problemas respiratórios, que infelizmente não podemos deixar de falar da Covid-19, que vai atacar principalmente os pulmões, vem aquela dificuldade de respirar e algumas pessoas não suportam, tá? Professora, todo ser humano respira 24 horas? Sim, senão, né, eu não estaria aqui nessa vida, tá bom? Então é importante saber disso. E é um trabalho rápido, né? No momento que a gente está falando aqui, acontece tudo isso que eu falei aqui. Então é um sistema muito topzera de todos os sistemas. O que eu mais encanto é o sistema respiratório, tá? Eu gosto de todos, tenho todos, mas o sistema respiratório eu acho que ele é o cara, assim, da turma dos sistemas. Então grave os órgãos, a funcionalidade dele, tá? E, pessoal, achei muito pertinente e interessante a gente fazer o Aprendendo Mais. Sim, por quê? Vai te mostrar como que os peixes respiram, que sempre foi uma curiosidade muito grande minha. E eu fiquei feliz de ter esse assunto aqui. Vamos ler um pouquinho sobre isso. O ser humano vive mergulhado num ar e precisa do ar que que saia e entre no seu corpo, que o oxigênio seja captado e que o gás carbônico seja expulso. Para isso, nosso sistema respiratório possui pulmões. Outros animais que vivem mergulhados na água possuem outros órgãos, como brânquias. As brânquias são órgãos dos peixes em que ocorrem a passagem do oxigênio para o sangue e a passagem do gás carbônico para fora desses animais. Observe a estrutura a seguir, tem até a fotinha aí, ó. À esquerda, a localização das brânquias em um peixe, e à direita, o detalhe das brânquias. Por isso que eles conseguem respirar debaixo d'água, né? Nós, como os meros mortais, não conseguimos. Precisamos de um auxílio de cilindros de ar para conseguir esse feito, né?
Nos animais com brânquias, o oxigênio é captado e o gás carbônio é eliminado, que são dissolvidos na água. Outros animais aquáticos também possuem brânquias. Por exemplo, os camarões, os girinos, formatos de miniaturas de sapo e rã, que são girinos, né? E os axolotes, que é um tipo de anfíbio. Tem uma fotinha deles aí, né? Dessas pessoinhas, desses animaizinhos, tá? E vem mostrando aqui. Então você vai ler e entender que todo animal aquático ele vai possuir os brânquias. Desculpa. Os golfinhos e as baleias, por exemplo, são mamíferos que possuem pulmões, por isso que eles conseguem chegar à superfície, fazer aquela graça toda lá. Nesses animais, a abertura do nariz se situa no alto da cabeça, olha que interessante, facilitando o contato com o ar quando o animal chega à superfície. Então é por essa razão que eles conseguem ficar na superfície um tempão, né? Eles já possuem os pulmões. O golfinho esquerdo, a baleia direita, possui aberturas no nariz e no alto da cabeça. Ao eliminar o ar úmido que sai dos pulmões, esses animais podem formar pequenos jatos. Você já deve ter visto em filme. Se você foi num parque aquático que tinha golfinho, eu nunca fui, né? Um dia eu irei, mas eu não tive essa alegria ainda. Mas eu só vi de filme assim, sabe? A gente consegue ver. Inclusive tem até a parte que eu já falei. O ser humano não possui brânquias. E assim não consegue retirar o oxigênio da água. Não adianta, viu, gente? Por isso, ao mergulhar, as pessoas vão utilizar cilindros de água. Não adianta você falar assim, mas eu consigo ficar 1 minuto. Tá, parabéns. Mas ficar lá de boaça debaixo da água, você não dá conta. Precisa de um cilindro de ar aí, tá? Aí, pessoal, nós vamos terminar a leitura do Aprendendo Mais e nós vamos ter 2 questões sobre esse assunto aí na página 7. Só 2 questões. Então, ciências, você vai ler e fazer as 2 questões. Por favor, não chegue semana que vem e fale que você não teve tempo de fazer, porque eu vou ficar chateada. Combinado? Então, gente, que o sistema respiratório você possa entender a importância dele e aprender ele muito mais. Beleza? Boa prova de ciências para quem ainda não fez, tá? A prova tá tranquilinha. Amanhã a nossa avaliação de língua portuguesa. Nós já comentamos na live que nós vamos ver nessa avaliação. Muita interpretação de texto, algumas coisas da gramática, 6 questões. Estou dando uma prova parcial mais tranquila para vocês, para a gente conseguir o objetivo, né? Tranquila, mas dentro de todo o assunto que foi trabalhado até aqui. Beleza? Não se esqueça, se você não pegou o seu material didático, por favor, viu? Cheirinho de livro novo é bom demais. Até amanhã na nossa live. Um grande abraço, pessoal!